Queridos irmãos, um momento sempre muito importante em nosso culto, esse momento da palavra de Deus. E não só agora, mas essa palavra, ela precisa estar presente em nossa vida todos os dias. Lá no seu lar, esposo, esposa, filhos, irmãos, quando se reúnem em torno desta palavra, estão edificando a vida de vocês, sempre permitindo que Deus faça e haja em cada coração. Portanto, que neste momento também a orientação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Para tudo nessa vida, existe equipamentos especiais, equipamentos apropriados para você poder executar bem uma tarefa, para tudo. Talvez a gente não opte por não utilizar um equipamento que está à disposição, à nossa disposição. Por exemplo, nós temos os jogadores de futebol, né? Eles têm também um equipamento especial. Pode jogar bola sem isso aqui? Pode? Pode. Pode jogar bola sem esse equipamento especial que nós temos ali, chuteira apropriada para grama, nós temos meiões, nós temos calção, camiseta para identificar quem é do mesmo time, quem são os adversários, assim por diante. Então é importante. Ao lado nós temos também um equipamento, por exemplo, o futebol americano, que sem esse equipamento aqui, eu acho que muitos não saem inteiros ou pelo menos vivos, às vezes de uma partida, porque é um esporte, na minha visão, tremendamente violento até pela forma como eles jogam. Então quem usa esse equipamento, na teoria, ele está mais protegido, ele está mais preparado para poder entrar dentro do campo e desempenhar a sua função. Depois nós temos aqui uma pessoa que está mexendo em um poste de energia. E eu pergunto para vocês, você subiria em um poste desta forma para trabalhar lá? Eu não sou nem louco, em primeiro lugar, que é uma das coisas que eu temo mexer, é energia, né? Agora a gente vê que ele está bem equipado para aquilo, ele precisa estar muito bem equipado, porque se chega a acontecer alguma coisa lá em cima, a vida dele, todo equipamento sempre tenta preservar a vida de quem está executando a tarefa. Tá? Até mesmo do futebol americano ou do outro futebol, a gente usa equipamento também para preservar a integridade da pessoa que está jogando. E aqui não é diferente. Nós temos também um soldado que está indo para a guerra. Ele tem todo um equipamento. Aqui eu poderia até chamar o David, porque eu acho que ele sabe mais de roupa de exército do que eu, mas encontrei aqui nas minhas pesquisas o que faz parte do equipamento de um soldado americano. E nós temos ali capacete, bolsa para remédios, olha só, bolsa para remédio, pistola, meias, eu ia te perguntar por que meia, mas tá, deixa quieto, colete, fuzil, faca, munição para morteiro, bolsa para água, poncho, bolsas para munição, kit limpa-arma. Olha, o cara vai para a guerra, já tem que levar até o kit para limpar a arma, né? Essa luz aqui, luz química, deve ser uma luz extremamente forte para poder enxergar à noite, né? Toldo deve ser para se proteger de por alguma coisa da natureza. E aqui nós temos um soldado, então, bem equipado para a guerra. Ele está pronto. E interessante que eu dei uma olhada quanto custa esse material.
Em 2006, aqui só para vocês terem uma ideia, todo um material aí equipado, tá aqui, deixa eu mostrar antes para vocês, que assim como nós já temos equipamentos prontos para um enfrentamento, para uma guerra, existe também pesquisas que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão querendo literalmente transformar, estão querendo criar um homem de ferro para essas batalhas, para o enfrentamento. Então, olha, mesmo estando todo equipado hoje, por exemplo, essa semana os Estados Unidos jogou uma bomba no Afeganistão com um controle remoto, né? Não tinha um soldado na aeronave que foi lá e jogou a bomba. Não, através de um drone, eles atacaram. Toda a tecnologia à disposição deles. Mas mesmo assim, eles continuam se preparando cada vez mais, investindo para poderem enfrentar melhor os inimigos deles, né? Quando eu falei do valor, então aqui nós temos essa pesquisa de 2006, foi o que eu consegui encontrar agora. Só para vocês terem uma ideia, todo o equipamento aqui do soldado, olha, em 1929, em 1999, custava 7 mil reais o equipamento de um soldado. Em 2006, já custava 24.280 reais. Percebem o quanto se investe em um soldado para ir para a guerra? Imagina agora milhões aí de soldados sendo preparados para a guerra. Quanto dinheiro não se investe para ter bons soldados equipados para uma batalha, para uma luta? E esse custo, pessoal, é necessário fazer. Porque o país que não investe, mesmo que nós como cristãos e tudo, nós vivemos num país que não está momentaneamente e visivelmente em guerra com outro país, mas se o Brasil se descuidar, ele se torna uma presa fácil para os outros países atacarem, tá? E aí tem algo interessante, que quando você vai para uma guerra, eu ia te perguntar, mas não pode falar mesmo que está difícil. Quando um exército vai para a guerra, o que é fundamental que ele tenha conhecimento? Ele precisa saber do inimigo. Quem é o inimigo? De que forma, mais ou menos, o inimigo ele trabalha, ele ataca, e de que forma ele pode atacar para de repente tentar te destruir. Se você tem essas informações na mão, se você conhece o seu inimigo, é mais fácil de atacar, e até mesmo de se defender em certas situações. Mesmo diante dessa situação ali, irmãos, mesmo diante dessa situação, talvez tenha soldados que digam assim: eu não vou comprar, eu não vou usar esse equipamento. Eu não sei se há punição para soldado que não usa o equipamento que é oferecido. Mas se o soldado optar, eu não vou pegar esse equipamento especial para a guerra, eu vou usar os meus próprios recursos, a probabilidade dele não se dar bem na guerra é muito grande. Provavelmente ele nem volta vivo de lá. Está sendo oferecido para ele um excelente equipamento de trabalho, mas ele diz: eu não quero esse equipamento. Tá? Nós fomos chamados, irmãos, pelo Espírito Santo à fé. E no dia, exatamente no mesmo dia, quem foi batizado de criança, no ato do batismo,
foi chamado para uma guerra. E uma grande guerra. Uma dura guerra. Uma difícil batalha. E por mais que você queira, se você disser assim, eu não quero estar nesta guerra, então você tem que abrir mão da sua fé. Porque você não tem opção. Se você diz, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então você não tem a opção de dizer, eu não vou entrar nesta guerra. Você já está nela. Porque no dia que você foi chamado à fé aqui, ou depois mais tarde pelo ouvir do Evangelho, você entrou nessa guerra, nessa batalha. Ela sempre vai existir, irmãos. Ela sempre vai existir. O país está em paz? Será que está? Será que existe essa liberdade que tanto se fala nesse Brasil? Onde você não pode expressar o que você pensa e estão tentando te amordaçar cada vez mais com leis, porque se você abrir a boca para falar o que Deus quer que fale, então você está, de fato, você já não é mais livre, você passa a ser perseguido, você pode ir para a prisão. Ainda não, ainda. E aproveitem esse ainda não. Porque quanto tempo isso vai acontecer, de fato, nós não sabemos. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Efésios 6, 10 a 20. Quem quiser acompanhar a leitura. Esse texto ele diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu e vocês fomos chamados. E Deus largou a própria sorte. E Deus disse, chamou e disse assim, tá bom, agora vocês são meus filhos, agora eu quero que vocês se lasquem nesse mundo tenebroso, nessa luta, nessa guerra contra as forças espirituais do mal. Quando as pessoas nos atacam, na verdade não são pessoas, não é que eu estou querendo dizer que o espírito é culpado, que o diabo é culpado por tudo, mas eu quero dizer que há algo mais sério quando as pessoas perseguem o povo de Deus e matam, e tentam de todas as formas calar a boca de Deus neste mundo.
há uma coisa mais séria, que é a falta de fé. É o coração endurecido que não permite, não reconhece os erros e suas fraquezas. Mas Deus, quando nos chamou, naquele dia ali, se você foi batizado nessa pia batismal, naquele dia aqui, Deus colocou à disposição de você, à tua disposição, equipamentos para entrar na guerra, para lutar. E você tem a opção. Você vai usar esse equipamento ou não vai usar? Ele está ali, à disposição. E esse equipamento é o calçado, o evangelho da paz, o escudo, que é a fé. E quando ele fala nos dardos inflamados do maligno, quer dizer, o escudo, a fé, é o remédio que nós precisamos contra esses dardos inflamados do maligno. O capacete é a certeza da salvação. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você quer usar esses equipamentos para a guerra? Ou é melhor deixar no guarda-roupa, porque daí não estraga, não suja, não faz nada. E sempre vão estar novinhos. De que forma você quer enfrentar os inimigos que estão à sua frente? Então nós vamos pensar, e quanto custa esse equipamento? Porque tudo tem um custo. Qual é o custo desse equipamento que está à nossa disposição? Esse equipamento não tem custo. Para nós não tem. Deus oferece. Assim como o governo oferece o equipamento para os seus soldados, assim Deus também oferece esse equipamento para cada um dos seus filhos que estão dispostos a encarar essa luta de frente contra essas forças espirituais do mal. E se acha que é fácil? De forma alguma. Olha como é importante observar o seguinte sobre esse equipamento. O cristão recebe no ato do batismo ou da conversão. Isso é seu. Isso é seu. Eu não posso pegar o seu equipamento. O seu equipamento é o seu equipamento. O meu equipamento é o meu equipamento que Deus colocou à minha disposição. Eu não posso pegar esse equipamento que eu tenho e dizer, toma aqui, dona Maria Helena, esse aqui eu não preciso mais, agora você vai usar. Ele está ali. Pode ser que hoje você não utilize ele, você diga, não quero esse equipamento. Mas ele vai continuar ali. Porque Deus, ele continua sendo misericordioso, ele continua tendo compaixão, ele continua te oferecendo a sua ajuda. E outra, ninguém consegue tirar esse equipamento de você. Ninguém pode te roubar esse equipamento. Mesmo que você vá para a cadeia, lá ninguém pode te tirar. Porque isso, como disse aqui o texto, porque essa luta é contra o mal, essa força, esse equipamento, isso acontece nas regiões celestes. Só um filho de Deus sabe que ela existe e que ele pode utilizar esse equipamento. Você está usando esse equipamento no seu dia a dia? Cada um avalie o seu coração. Cada um avalie se está de fato fazendo uso disso que Deus disse é seu. Tome, pegue.
Assim como um exército precisa conhecer os seus inimigos, nós, como povo de Deus, também precisamos conhecer os nossos inimigos. Precisamos saber quem eles são. Porque se nós o ignorarmos e acharmos que não tem problema, cuidado, conhecer o inimigo é uma boa estratégia para vencê-lo. Vejam que o texto diz assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, sejam fortalecidos na força, não do meu poder, não do seu poder, mas do poder de Deus. Será que paramos às vezes para analisar e imaginar que esse poder está em torno de nós? Que nós somos revestidos desse poder pela ação de Deus? Querem uma ideia? Quando nós confessamos e Deus disse os nossos pecados, Ele disse: vai em paz, porque tu estás perdoado. Ele te revestiu de poder. Você recebeu de novo essa vestimenta de poder de Deus, para poder continuar lutando. Então, conhecer os inimigos é fundamental. Vamos lá. Quem vocês acham que são os nossos inimigos? Que nós lutamos todo dia. Todos os dias, todos nós lutamos contra eles. Primeiro inimigo, o nosso próprio corpo. E corpo fraco. E corpo que tem uma ganância muito grande. Tem um orgulho muito grande. E que muitas vezes a ganância e esse orgulho nos levam à perdição. Destroem a nossa fé. Então nós precisamos conhecer esses desejos que estão em nós. Porque ignorar eles é entregar a arma para o bandido. É dar a arma para o seu inimigo. Não ignore. Porque esse poder que nós recebemos de Deus, ele vem a nós. Quando Ele perdoa o pecado, Ele está nos revestindo para nós lutarmos contra a nossa própria carne e os nossos próprios desejos, que são contra a vontade do Senhor. O segundo inimigo, o mundo. O mundo, criado por Deus tão belo, com paisagens maravilhosas, fantásticas. Esse mundo que nós caminhamos aqui. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Não aceitem o que o mundo quer que vocês aceitem. Não engulam aquilo que vai fazer mal para vocês, no sentido espiritual, que vai matar a fé de vocês. Não engolem isso. Não aceitem isso. Próximo inimigo, Satanás. E o nosso texto afirma assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, para poderem ficar firmes. Querem lutar contra Satanás? Não pensem e não vão sozinhos.
Não ousem entrar nessa luta sem esse equipamento. Vocês já perderam. Com toda certeza nós já perdemos essa luta. Se entrar sem esse equipamento, então já pode dizer, antes de entrar eu já perdi. Não ignore o seu adversário. Nós não somos tão fortes assim, capazes de vencer o diabo. Tiago, ele diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, esse resistir ao diabo não é eu sozinho, não, eu preciso estar com esse equipamento. Porque senão eu nem consigo resistir ao diabo. Esse equipamento precisa estar comigo e com vocês, senão já era. E o quarto inimigo, e o último, a morte. Nós acabamos confessando lá logo no início que nós cremos no Consolador, que nos dá uma vida, e cremos também, confessamos isso no credo apostólico, no credo niceno, atanasiano, que nós temos uma nova vida. Agora, se eu penso que eu vou entrar na morte e vou sair dela sozinho, já era. Sou derrotado. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu li esse versículo aí numa postagem do Instagram. Graças a Deus que nos equipou através de Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Nós somos soldados, irmãos. Nós somos soldados. Nós não somos ovelhas, mas estamos numa guerra. Ou nós baixamos a cabeça para o mundo, para o diabo, ou nós enfrentamos. E enfrentar é ter coragem, é lutar, sem desanimar. E esse momento de culto é fundamental para que Deus nos equipe, porque ao sair desse templo hoje eu não sei se nós vamos nos encontrar novamente. Eu não sei quais são as lutas, as batalhas que cada um vai enfrentar lá fora. Agora, eu posso dizer para vocês com toda certeza, que se você usar esse equipamento, venha o que vier, Deus vai manter o seu coração firme, crendo, lutando, cheio de esperança, na certeza de que venha o que vier, nós estamos revestidos pelo poder de Deus para lutar. Que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo em imensa alegria, pelo grande privilégio de vestir esta vestimenta dada pelo nosso próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.